Covid-19, que será ministrada pelo professor Dr. Augusto Alberto Foggiato, que possui graduação em odontologia pela Faculdade de Odontologia de Lins, da Universidade Metodista de Piracicaba, especialização em radiologia odontológica, em ortodontia e ortopedia facial, é mestre e doutor em ortodontia, professor das disciplinas de fisiologia, histologia, imaginologia oral e maxilofacial odontológica, clínica infantil e ortodontia no curso de odontologia da UEMP. Possui pós-doutorado em ortodontia, atua como consultor em odontologia hospitalar da equipe multidisciplinar da UTI de Jacarezinho e na área de odontologia com ênfase em ortodontia. É pesquisador em laser, fotobiomodulação, terapia fotodinâmica e ortodontia. E também é fundador do Instituto de Pesquisa em Odontologia, Medicina e Fototerapia Foggiato. Então, agora eu passo a palavra para o professor. Espero que tenha uma boa palestra. No final, abriremos para as dúvidas e também disponibilizaremos a lista de presença. Muito obrigada pela atenção e aproveitem a palestra. Boa tarde a todos. Tudo bem? Muito obrigado pela apresentação. E nós vamos começar agora a nossa palestrinha, a nossa aula sobre biossegurança. Está tudo bem para vocês? Está aparecendo, Douglas? Está compartilhado? Ainda não, professor. Não está aparecendo aqui. Só um minutinho. Tudo bem? Apareceu? Agora está certinho. Legal. Bom, boa tarde a todos. Meu nome já foi apresentado, Augusto Foggiato, muitos me chamam de Guto. Não faço questão nenhuma de nome ou titulação para me apresentar. E eu fui desafiado pelo CCS, através do convite do professor Douglas Fernandes, em fazer uma palestra desafiando a biossegurança em clínica. E aí eu deixei o nome particular menor, para que a gente colocasse, não como particular, mas sim em clínica que todos estão passando pelo mesmo problema, e essa clínica seria, tanto faz para odontologia, medicina, fisioterapia, educação física, mas em si a rotina da nossa clínica, que também pode ser uma clínica pública ou da universidade, ou até de um posto de saúde. Então, muito obrigado pelo convite, e o mundo se ajoelhou perante a esse ser vivo, um vírus, um ser de proteína muito pequena, que aqui retratado em uma fotografia 3D de uma microscopia eletrônica, e fez a gente criar uns novos hábitos, né? Essa imagem é muito assustadora, é uma célula da mucosa nasal, aonde o vírus está completamente estrangulando a parede celular da célula. Essas prolongamentos que a gente nota aqui são a célula em implosão, é uma apoptose celular que está ocorrendo, então ela está perdendo o seu líquido intracelular. E aqui uma imagem muito triste de uma célula já em apoptose, completamente danificada pela invasão e a replicação viral que ocorre dentro dela. Então a gente tem que conhecer nossos inimigos, né? Nós precisamos saber o que está acontecendo. E ninguém ainda conseguiu protocolar a doença
muito menos o que deve ser feito para que o mundo não sofra tanto de uma vez, de uma forma tão grande, dessa forma que a gente chama de pandemia, né? Então, o que a gente tem que fazer? O que nós, como profissionais da saúde, temos que fazer para conseguirmos continuar o nosso trabalho? Nós precisamos controlar, nós precisamos gerenciar os riscos biológicos no ambiente com alto potencial de contaminação. Isso é um desafio árduo para a equipe, isso é uma obrigação da nossa equipe, é obrigação de todo profissional de saúde, né? Mas será que isso é impossível ou é possível? Eu acredito muito ainda que é possível a gente ter o controle e o gerenciamento desses riscos biológicos com segurança. Por isso que a gente tem que ser desafiado para o atendimento clínico com biossegurança frente ao Covid. E somente a total dedicação da equipe clínica poderá gerar a segurança para o atendimento de qualidade. Então, esse é o nosso desafio. Somente a dedicação da nossa equipe clínica poderemos gerar segurança e atender com qualidade os nossos pacientes. Então, o que essa doença veio nos trazer? Ela veio nos trazer um desafio muito grande. Então, os sinais clínicos do Covid, a gente já sabe. Como foi dito aí no meu currículo, eu trabalho há 4 anos dentro da UTI do Hospital Misericórdia, Santa Casa Misericórdia de Jacarezinho. E a gente vive com grandes desafios lá dentro. A gente tem pacientes com Covid, a gente atende pacientes com debilidades, e o que a gente chegou à conclusão? O mundo conseguiu classificar essa doença em 3 estágios. E esses estágios são muito importantes para nós entendermos a doença. Como é que funcionam esses estágios? A pessoa infectada, quando está numa fase respiratória viral, o vírus está em alto período de infecção para a pessoa, mas ela não está apresentando ainda graves consequências da doença. Então, nós chamamos de estágio 1, o estágio de infecção. O estágio 2, nós chamamos de estágio pulmonar, fase pulmonar, onde eu tenho nessa fase pulmonar subdividido em 2 estágios. E a fase 3 é a hiperinflamação do corpo infectado pelo vírus. Então, nós temos que saber como tratar e como nos prevenir seria o mais adequado, neste momento, a gente falar como nos prevenir dessa fase inicial da resposta viral. Então, uma explicação para vocês. Todos os meus slides, onde eu vou citar alguns artigos, a sua tela aí à direita tem um QR Code. Então, se vocês printar essa página e mais tarde aproximar o celular dela, através daqueles programas de QR Code, vocês vão ter acesso a esses artigos, todos os artigos que eu for falando durante essa palestrinha, tá bem? Então, olha só. Nós temos aqui uma das primeiras pesquisas que conseguiu distinguir essas fases da classificação da doença, chegou à seguinte conclusão. O quadro clínico, preste muita atenção aqui, nós que trabalhamos com paciente, todo mundo que está na fase 1 do estágio de contaminação do vírus Covid-19, todos apresentam sinais clínicos muito claros, e o mais importante, sintomas leves, temperatura aumentada mais que 37,8, tosse seca, diarreia e cefaleia. Esse é um sinal clínico importantíssimo para que a gente possa atender o nosso paciente em clínica. Por que isso é importante? Mesmo que o paciente esteja assintomático, logo no início da doença, ele vai começar a apresentar esses sintomas. E o mais importante, o sintoma mais comum, em 80% a 99% dos pacientes, está aqui meu mouse mostrando para vocês, apresentam um quadro febril. E isso pode nos levar a raciocinar que
os prováveis infectados por Covid-19, um dos primeiros sintomas é a alteração da temperatura corporal. E isso é bom para nós, profissionais da saúde. Por que que é bom? Vamos pensar. Se você agora recorrer à tabela da sua cidade, aonde diz que vocês têm lá na tabela, segundo a Secretaria de Saúde, 200 infectados que procuraram atendimento hospitalar, o que isso quer dizer? Que são casos graves ou pacientes críticos. E a gente pode fazer uma regra. A cada 15 pacientes internados, nós temos 85 pacientes assintomáticos ou leves ou moderados que às vezes não procuraram atendimento hospitalar ou médico. Então você multiplica a cada 15 pacientes, dá para fazer uma divisão aí de regra de 3. A cada 15 pacientes que procuraram atendimento com sintomas confirmados da Covid-19, 85 estão assintomáticos ou com sinais leves, moderados e o pior, levando ou distribuindo essa doença inconsciente para a comunidade. Mas, segundo essa pesquisa e outras que sucederam ela, 88 a 99% desses pacientes apresentam nos primeiros dias, inicialmente, uma mudança de temperatura, um estado febril ou febre, mesmo os assintomáticos, mesmo os leves e moderados, os graves e os pacientes críticos. E isso é um sinal para a gente levar para o contexto da nossa clínica odontológica. Por que que a gente tem que se apegar a isso? Se a gente trata um paciente com segurança ao consultório e precisamos atendê-lo, um dos primeiros sinais, segundo as normas do CFO, as normas de nota técnica baseado na Anvisa, mais uma vez, alerto vocês, printem essa página, e essa nota técnica 4/2020 vai estar no QR Code a íntegra para vocês. Então, aqui normatiza como que nós podemos ou devemos se portar perante ao atendimento odontológico. Mas para quem ainda fala, poxa, eu não sou dentista, serve para qualquer consultório clínico de fisioterapia, ou professores de educação física, ou até medicina. Porque a AMIB, Associação de Medicina de Intensivista Brasileira, junto com o CFO, e ao centro eu tenho o QR Code desta íntegra, né? Recomenda que o atendimento odontológico durante a Covid-19, junto com o Comitê de Odontologia da própria AMIB, do Conselho Federal de Odontologia, e o Departamento de Odontologia da AMIB, a qual eu também faço parte, fala como que deve ser a atuação dos profissionais de saúde, e isso está incluído enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas e médicos que atendem em nível hospitalar. E a primeira recomendação que nós temos, logo na primeira página da AMIB, primeiro, por telefone, apresenta sintomas gripais, leve contato próximo a alguma pessoa que apresentava. Segunda pergunta, aferir a temperatura corporal do paciente e acompanhante. Isso chancela esse protocolo de que nós devemos sim aferir a temperatura do nosso paciente e acompanhante na nossa clínica de odontologia. E na nossa clínica de fisioterapia, na nossa clínica também de medicina ou educação física, onde quer que seja o ambiente que esse paciente nos procure. Por que que isso é importante? Lembramos do começo do primeiro artigo que eu falei. Temos a certeza que qualquer fase da Covid-19 é manifestado um estado febril. E isso nos dá um primeiro indício de exame clínico do nosso paciente. Baseado nisso, várias empresas de medicina dos Estados Unidos e em algumas outras pesquisas
e outras áreas de medicina, tanto a Green Cross ou a Nebraska Medicine, eles colocaram quais são os níveis de contágio de cada tipo de atividade da normalidade que a gente tinha antes da pandemia. E olha só, ele classifica esse nível de risco de 0 a 9. 0 é quando você está em casa ou caminhando ao ar livre, sem muita gente, pessoas ao seu lado, assistindo vídeos, exercícios caseiros ou trabalho dentro de casa. Mas eu quero chamar a atenção de vocês. O risco 1, em qualquer grau de medicina, a Nebraska Medicine seria parecido com a MIL ou a Unimed, tá? O risco 1 é comer na calçada ou pegar comida fora de casa, né? Consultas médicas, e aqui nos encaixamos nela. Jogar tênis, uma coisa que eu gosto de fazer, e pedir comida por delivery. Então, olha só, nós, mesmo que o paciente nos procure, por quê? A gente tem tomado, como a professora Juliana Zorzi falou ontem, todas as medidas de segurança para, no caso de atender alguém, nós temos hoje informação, EPIs adequados, então nós temos a capacidade de atender ao nosso paciente com extrema segurança. E isso nos classifica como risco 1, as consultas de atendimento em clínica, doctor appointment. Isso quer dizer que o paciente se sente, ou nós temos a segurança de atendê-lo dentro do nosso consultório. E isso é importante para a gente saber. Se isso é seguro, nós teremos, então, que nos preparar e atendermos de forma com segurança o nosso paciente, desde a nossa sala de espera. O que nós temos que fazer na nossa sala de espera? Nós temos os cuidados comunitários, os cuidados individuais e os EPIs. O que seria adequado para a gente ter na nossa sala de espera, no consultório clínico, e não importa se é médico, dentista, fisioterapeuta ou educação física, o que a gente tem que ter? Nós temos que ter 5 regras básicas para que a gente possa fazer um atendimento em nossos consultórios. Primeiro deles, exigir o uso de máscara. Não é aceito um paciente em sala de espera sem que o mesmo esteja usando máscara. Aconteceu já em meu consultório, de eu pedir para o paciente retornar em outro momento, porque não estava fazendo uso de máscara. Também é recomendado que se evite trazer acompanhantes aos consultórios. Então, a gente recomenda, no meu caso que trabalho com ortodontia, tem muitos menores de idade que os pais trazem. E a gente recomenda que deixe eles à porta, com a máscara, e volte ao carro esperar dentro do seu veículo ou fazer alguma outra coisa, porque o horário está marcado, então vai ser rápida a consulta, né? Então a gente pede que evite que tenha acompanhantes junto com a consulta. Também sugerimos o distanciamento social e praticamos o distanciamento social afastando e removendo algumas cadeiras de espera. E aferir a temperatura do paciente e do acompanhante, mesmo antes dele se sentar à nossa sala. E disponibilizar o álcool gel para todos os pacientes. Essas são fotos da minha clínica de Jacarezinho. Eu tenho no balcão de atendimento um recado ali para que se use máscara obrigatoriamente. Eu deixei a foto um pouquinho embaçada para não parecer a propaganda do álcool gel. E a sala de espera, as cadeiras, vocês podem ver aqui num distanciamento de 1,5 m do eixo de cada cadeira. E os sofás são 2 lugares para que, quando venham algum acompanhante, a gente orienta para que esses acompanhantes fiquem, a família, né, nos sofás, e deixe as cadeiras isoladas para que tenha o paciente mais o conforto do isolamento, do distanciamento social. Bom, meu paciente já está no meu consultório, o meu paciente está na sala de espera,
E aí eu tenho que tomar cuidado com a nossa esterilização. A esterilização. Nós da área de odontologia, e agora eu falo com muito orgulho, porque vocês sabem, eu sou dentista, sou ortodontista, e os profissionais agora é o que estão mais preparados para esse momento de pandemia. Porque no consultório médico, no consultório de fisioterapia, não existe salas de esterilização com muita frequência. A gente não consegue, em conversa entre colegas, entender por que os nossos colegas médicos, talvez por ser um atendimento clínico, não têm esse tipo de sala. E a adaptação para outras especialidades da área de saúde vai ser um pouco mais lenta, porque vai haver a necessidade desse local e adaptado para que a gente esterilize e faça a asepsia correta e a embalagem correta do nosso material de atendimento clínico. Como a odontologia usa muitos instrumentos, a gente está um pouquinho mais preparado, porque essa sala, ela existe. Então, o que tem numa sala de esterilização de consultório odontológico? Nós temos a área à nossa esquerda aqui de expurgo, onde a gente tem a pia, onde nós temos uma câmera de ultrassom para fazer asepsia e higienização dos instrumentais, a área de embalagem ao centro da esterilização, e a famosa autoclave, que ela tem vários tamanhos, de 10, 20, e o céu limite 100 litros, aí depende do tamanho físico dessa área, para que a gente tenha uma maior ou menor autoclave, e o fluxo da clínica. A minha clínica atende com 4 colegas ao mesmo tempo, então eu preciso de uma área de esterilização grande, e tenho 2 autoclaves, é um exemplo que eu estou dando, tá bem? Então vamos lá. Os equipamentos de proteção individuais também devem ser usados dentro da rotina de esterilização de material, desde o expurgo, a embalagem e até a colocação desse material e a retirada desse material dentro da autoclave e remoção da nossa sala de esterilização. Os consultórios clínicos. Nós precisamos desinfetar os consultórios clínicos de maneira adequada. Como que isso ocorre? E aí eu recorri a um colega de profissão, o doutor Christian Dunker, aqui o QR Code dessa PDF que ele tem disponível na internet. Então, quem tiver curiosidade de ter acesso à excelência de biossegurança na odontologia, eu acredito que é um material muito robusto, e eu gostei dele, e utilizei algumas fotos desse material aqui para vocês. Ele explica como deve ser a rotina de higienização de cada instrumental dentro do nosso consultório. As 3 primeiras fotos acima é usado um gaze limpo com álcool 70 e com esfregaços nós limpamos a nossa seringa tríplice, a nossa caneta de alta rotação. Muitas vezes as canetas elas são autoclavadas, né? Muitas vezes não sempre. E essas canetas autoclavadas, mesmo após a autoclavagem, a gente recomenda esfregaços com gás e com álcool 70 e embalagem com sacos, protegendo aquela higienização do meio ambiente, onde pode haver perdigotos. As cadeiras odontológicas, o suporte do refletor, o próprio refletor e a cuspideira, a gente aconselha a passar um flotador, um detergente, junto a esses tecidos, e na cuspideira, além do detergente, o álcool 70 também, para que a gente consiga uma melhor desinfecção do local. E após todo esse trabalho, a gente deve passar filme na nossa fotopolimerizador, no nossas pontas odontológicas, e o transporte de material em expurgo sempre em caixas de PVC fechadas, até que se leve à autoclave. Contaminação cruzada. Eu praticamente fiz uma introdução para chegar no assunto mais importante da odontologia e das clínicas em comum. Nós temos um problema muito sério, que agora foi exposto com bastante veemência,
que com essa virose, essa pandemia, o Covid-19, nos expôs a gente fazer uma reflexão sobre a produção de aerosóis. Então, o que está ocorrendo hoje na odontologia? Uma busca de solução cientificamente comprovada que os aerosóis podem ser amenizados ou controlados a tal maneira que não contamine a nossa equipe de trabalho e os nossos pacientes de forma cruzada. Então, o New England Journal of Medicine, logo no começo da pandemia, em março, publicou esse artigo. Novamente, desculpa ser cansativo para vocês, mas ao vocês printarem o QR Code, vocês terão esse artigo na íntegra, tá bem? Então, o que esse artigo nos leva a pensar? O que esse artigo faz a nós refletirmos? Que os aerosóis, que são produzidos apenas pela tosse do seu paciente na sua cadeira, e não estou falando de aerosóis ainda das canetas de alta rotação dos consultórios odontológicos. Então, esse alerta do New England serve para todos os profissionais de saúde que ainda aceitam o seu paciente na sala de espera sem a máscara. Ou, infelizmente, para a odontologia, a gente trabalha na boca, então eu sou obrigado a aceitar, senão não poderia trabalhar, que o meu paciente tem que ficar sem máscara no momento do atendimento, né? Isso é uma coisa tão óbvia e quase uma piada pronta, né, eu falar isso. Mas a simples reflexo de tosse do meu paciente vai deixar os perdigotos flutuando no ambiente por até 3 horas, segundo esse artigo do New England. Então, o que ocorre? O vírus ainda circula no sistema de ar-condicionado. É um agravante para nós. E ainda, ele sobrevive por 72 horas no plástico, em metal inoxidável, e por 22 horas em papelão. E isso deu um nó na cabeça dos pesquisadores. Porque alguns vírus, por exemplo, o vírus da AIDS, o HIV, ele não sobrevive numa temperatura diferente da do corpo humano. Então, pequenas variações de temperatura, o vírus do HIV ele morre. E no caso do SARS-CoV-19, que esse é o nome correto, SARS-2-CoV-19, ele sobrevive por até 72 horas em plásticos, metais e 24 horas em papelão. E isso é uma preocupação muito grande, porque se o meu paciente sem máscara tosse na minha sala de espera, se o meu paciente sem máscara tosse no meu corredor de acesso à minha clínica, se esse meu querido paciente tosse aqui no meu ambiente de trabalho, eu, infelizmente, já estou correndo risco de ser um disseminador de uma infecção cruzada. E o que a gente tem feito para combater o aerosol? Se a gente ainda não tem disponível uma vacina, nós temos que combater esses aerosóis. Como é que a gente pode fazer esse combate aos aerosóis? Bom, primeiro, nós já conhecemos o nosso inimigo, que ele flutua no aerosol por 3 horas. Segundo, nós temos que evitar ou conter o aerosol. Se a gente conhece como ele fica no ar, a gente tem que evitar ou conter o aerosol. A gente tem que amenizar ou eliminar a suspensão em aerosol do nosso consultório. E isso seria uma prática quase impossível se a gente não desenvolver novos parâmetros para a ciência. Porque não há possibilidade de se trabalhar em consultório sem a presença do ar-condicionado. E para isso nós precisamos amenizar o problema que é a produção de aerosol. E nós temos que, se possível, matar esse vírus. Mas o que mata esse vírus? Eu vou falar um spoiler no final da aula, que eu vou dar um detalhe maior. Mas o que realmente mata o vírus SARS-2-CoV-19 é luz ultravioleta C. E eu vou falar sobre ela ao final de nossa aula. Os últimos slides vai ser sobre o ultravioleta C. Como que a gente consegue matar esses vírus?
Então, como eu estou falando aqui por partes, eu vou começar a falar um por um do que a gente deve elencar. Bom, qual a eficácia de barreiras para combater os aerosóis? Esse artigo foi publicado recentemente pelo pessoal da Universidade São Leopoldo Mandique de Campinas, e o QR Code ao nosso lado dá acesso na íntegra a esse artigo de como produzir um artifício, um equipamento. Você vai poder produzir esse equipamento que te protege contra os aerosóis. É uma barreira individual de biossegurança odontológica e é uma alternativa simples, barata, e foi publicada com estatística muito robusta que resolve, em grande parte, o nosso problema de aerosol. Então, vamos lá. O experimento foi uma coisa muito simplificada, foi colocado placa de Petri, para quem ainda não tem a proximidade com essa palavra, placa de Petri, é aquelas placas em torno de 9 centímetros de diâmetro, aproximadamente. A gente coloca algum produto que é para aquele tipo de micro-organismo crescer. A gente, nesse caso, usou um agar chocolate. É colocado na distância da cabeça do consultório, onde seria a posição da cabeça do paciente, 50 centímetros de raio, 1 metro de raio e 1,5 metro de raio a partir da cabeça do paciente. Foi simulado dentro da clínica de odontologia da Universidade São Leopoldo Mandique, dos cursos de medicina e odontologia, e foi simulado um preparo cavitário num troquel com dente verdadeiro. Aqui fora do modelo, para mostrar para a foto como é que foi feito esse modelo, e a seguir, como é que foi construído a barreira da proteção contra os aerosóis. Uma coisa mais simples do mundo. As meninas que estão mais familiarizadas, ou que têm avós ainda, vão saber que esse arco plástico, que está aqui de 20 centímetros de distância, chama-se bastidor. Ele serve para você colocar o tecido e fazer bordado. Então, em casas de artesanato, esse produto é extremamente barato. Alguma coisa de dezenas de reais ou menos. Foi também usado um filme, esse filme de PVC, que a gente compra no mercado, tem várias gramaturas, de preferência o mais grosso que vocês puderem achar, e corte esse filme a tal ponto que ele cubra completamente o bastidor. E um pano de TNT de 50 gramas, em torno de 1,5 metro por 1,5 metro, e você coloca-se esse bastidor dentro do bastidor, corta o diâmetro de 25 centímetros e coloca esse filme de PVC. E como é que você segura esse suporte na sua cadeira? Através de um suporte de celular que acha em qualquer lugar que vende celular ou acessórios para celular. Então, com um custo extremamente barato, foi feito esse acessório para pesquisa. E aí, simulando o aerosol, a gente colocou um plástico atrás da cadeira. As luvas do operador mancharam muito pouca, porque a gente segura o cabo da caneta, mas a manga ficou manchada com o evidenciador aqui, né? O evidenciador fluorescente. Atrás da cadeira no chão houve perdigotos, e também ao circundar todo o material teve a produção de aerosol. Foi levado para a estatística e conseguiu quase zerar a produção de aerosol e a presença de bactérias nessas placas de Petri, a distância de 50 centímetros, 1 metro e 1,5 metro, foi diminuindo a contaminação dessas placas de Petri. E o curiosidade, muito simples, que vocês podem estar formulando, quem gosta de microbiologia. Que bactéria ou micro-organismo que você usou para fazer a experiência? Que esses pesquisadores usaram para fazer a experiência? Uma sacada muito simplificada dentro da pesquisa também. Usou o famoso Yakult.
lactobacilos vivos dentro do spray. Quando você usa ele, ele vai cair nesses lugares de agar, no caso o chocolate, onde é favorável para que ele cresça, e a produção de unidades formadoras de colônia chegou a 15 mil a 50 centímetros e a quase zero com essa barreira. Mas não foi só esses cientistas que pesquisaram sobre isso. Também a equipe do Dr. Hideo Suzuki, que gentilmente ontem me cedeu essas imagens, então quero agradecer a equipe do professor Hideo Suzuki, que patenteou esse sistema, está em vias de publicação, mas já me passou as fotos e a estatística final desse trabalho, aonde ao invés de TNT, ele tem a produção de um aro que coloca-se na posição da cabeça do paciente, ele é todo articulado, e aí vem o lixo hospitalar que são produzidos em excesso. É um plástico descartável que é usado a cada paciente. E qual que foi a melhora do primeiro equipamento mostrado? Alguns pacientes se sentem abafado com esse tipo de TNT em volta, que seria parecido com campos cirúrgicos. E neste caso, o plástico é de PVC descartável. Então, o paciente relata um pouco mais de conforto. Por isso, essa alternativa à primeira barreira de aerosóis que eu mostrei. E na estatística, a gente percebe a pouca produção de colônia, no caso aqui uma e aqui duas, e aqui algumas colônias formado sem a proteção. A distância de 1,5 m, aqui a distância de 50 centímetros. E aí a formação, a unidades formadoras de colônia, chegaram a esse número aí, estatisticamente, quase que irrisível, né? Muito pouco o tanto de colônias que nasceram. Bom, e os filtros de UV, que eu dei um spoiler agora há pouco? Eles matam realmente o vírus, e não só o vírus, eles matam a luz UV, gente, a luz UVC, cuidado, tem o luz UVA, tem luz UVB e tem luz UVC. A luz UVC é que realmente mata qualquer micro-organismo que for alcançada por essa luz e de intensidade em apenas alguns segundos. Então é muito legal ter esse tipo de acessório. O que acontece? O que o UV faz então no micro-organismo? Ele age diretamente dentro do DNA de alguns micro-organismos ou do RNA dos vírus. Essa luz UVC é eficaz para qualquer tipo de micro-organismo em poucos segundos. Não precisa de muitos minutos. Então, novamente, essa equipe foi atrás de sistemas. Existe uma máquina, não quero fazer propaganda dela, mas existe uma máquina que é um filtro de ar. É essa máquina inox que está aqui no meio da sala. Essa máquina filtra 250 metros cúbicos de ar por hora. Então, ela renova todo o ar da sala. E para tal, ela tem de 250 e 500 metros cúbicos de filtro de ar, e dentro dela, ela possui um motor suctor e lâmpadas de UVC, que vão matar esses micro-organismos. E na corrida de buscas de protocolo, que sejam interessantes para que a gente mate realmente e tire do aerosol esses vírus em suspensão, as pesquisas foram dessa maneira. Colocar o Yakult e colocar em suspensão em toda a sala por algumas horas. E depois colocar as placas de Petri no ambiente, antes de soltar o vaporizador com Yakult. Não estou fazendo propaganda do Yakult, nem da máquina. Vamos falar assim, lactobacilos vivos, tá? E aí, a decantação após 3 horas desse vaporizador, ocorreu o crescimento dessas bactérias nessas placas de Petri. E ao mesmo tempo que foi ligado o vaporizador, pelo mesmo tempo que ligou o filtro de ar, a base de UV, nós não tivemos, depois de 3 horas, nenhuma, ou melhor, quase nada, formadores de colônia na superfície dos móveis
da clínica testada. Então, ele é um equipamento extremamente eficiente, e aqui eu posso mostrar para vocês o uso, ao mesmo tempo, de EPIs adequados, de barreira de proteção de aerosóis e do filtro de ar funcionando durante o atendimento odontológico. Então, isso aqui é um exemplo de como deve ser a nossa vida daqui para frente, para que tenha uma segurança muito grande. Então, vamos lá. Também existem empresas, que aqui eu não faço questão de falar o nome também, por favor, não me entenda assim, que são filtros de ozônio, que filtra o ozônio, aonde é sugado o ar para se jogar novamente no ambiente, é colocado esses filtros, e também estão sendo testados com grande eficácia. A gente ainda está calibrando qual que é o volume ideal da sucção ou de passagem de ozônio que libera para dentro de cada ar-condicionado. E na internet estão vendendo esses equipamentos. Quem tem Instagram e infelizmente coloca lá que é cirurgião dentista ou alguém da saúde, isso fica bombando no nosso Instagram a todo momento. E realmente o que eles falam realmente mata 99,9% dos vírus e bactérias. Aí você clica nessa imagem e aparece um UV de mão, que a gente ainda não tem certeza se o comprimento de onda é realmente um UVC. E isso é bom, porque funciona. E como funciona? Também na nossa mesma clínica, eu digo nossa clínica da São Leopoldo, porque eu faço pós-doutoramento lá. Então foi testado de todas as maneiras os equipamentos, todos os equipamentos que existem no mercado. Esses equipamentos que acabei de mostrar para vocês foram colocados à disposição e também colocado vaporizadores com lactobacilos vivos, placas de Petri, e a gente teve um resultado muito satisfatório até com essas lâmpadas. E aí vem o nosso raciocínio lógico. Espera lá, se a lâmpada de UV funciona próximo aos equipamentos, e se a gente tiver uma ideia brilhante de colocar as lâmpadas no teto da nossa clínica, nós vamos matar todos os micro-organismos em suspensão? A resposta é, vamos matar todos os micro-organismos em suspensão de aerosol produzidos pelos nossos equipamentos odontológicos e pelas tosses ou espirros de nossos pacientes. Mas nós vamos ter um problema bem sério. Provavelmente, a gente também vai ter problema. Isso aqui é só um exemplo desse último teste. O agar chocolate antes, aqui 50 centímetros, 1,50 m antes de ligar o UV, e aqui após ligar das lâmpadas de UV, tá bom? E aí, também, eu já entro no assunto de novo do UV, tá? Eu me adiantei um pouquinho, mas eu quero corrigir o que eu estava falando. A professora Juliana Zorzi ontem falou com muita propriedade dos nossos EPIs e da ausência de disponibilidade de compra dos EPIs. Então, estão sendo reaproveitadas máscaras e de maneira para que a gente coloque a máscara, os respiradores e uma máscara cirúrgica por cima, para que não umedeça os nossos respiradores e ele perca a vida útil. Mas existem empresas fabricando, e de novo tem o QR Code para quem quiser saber mais informações, que empresas que estão fabricando equipamentos que esteriliza 4 máscaras por vez, desses respiradores, e comprovadamente o respirador pode ser usado até 60 ciclos. Então você pode ter um respirador e usar por 60 vezes, esterilizando ele, sem ele perder a sua capacidade, a sua performance de filtração, né? E sem perder a sua resistência à inalação. Foram testados várias maneiras, alguns testes deram até 70 vezes de reaproveitamento dessas máscaras, mas por motivo de segurança é aconselhado usar 60 ciclos as máscaras. Esse equipamento é um equipamento alternativo, para que no momento que a gente não tem EPI sobrando, a gente possa ter uma alternativa para grandes clínicas de uso
de reaproveitamento do caso dos respiradores, tá? Mas lembre-se ontem, que assistiu a aula da professora Juliana Jorge, a remoção correta, a embalagem correta e a acomodação correta para que se não tenha contaminação cruzada. Quem tiver interesse, o QR Code está aí disponível para que vocês tenham acesso na íntegra a essa matéria. Desculpa, eu tinha feito um spoiler sobre as considerações sobre o UVC. Como é que a gente vai matar o vírus, então? É muito simples de entender. Quando a gente pega, existe vários equipamentos no mercado que vendem esse equipamento de mão, que é um raio ultravioleta C, que realmente mata ou degenera, ou melhor palavra ainda da ciência, faz a formação de dímeros, de pirimidina, de ciclobutano do RNA microbiano ou viral. Ele faz CPD, ele quebra os RNAs e os DNAs dos micro-organismos. Aí um aluno que eu estava comentando falou, professor, que legal, então a gente pode comprar esses equipamentos como lanterna e passar no consultório inteiro? Pode. Só que ele faz também a mesma reação na sua pele humana. Esse é o cuidado principal do uso indiscriminado desse tipo de equipamento. Só para a gente entender um pouquinho, e eu adoro fotobiodinâmica, fototerapia, laser, LED, só para vocês entenderem, e vou confessar para vocês, eu não gostava de física durante o colégio, né? E descobri que a radiação de luz está dentro da física, né? Então tive que aprender a gostar dessa parte da física, o resto eu continuo não gostando. Mas o UV tem comprimentos de ondas adequados dentro daquela tabela de comprimentos de ondas, e tem as luzes visíveis, as luzes invisíveis, e tem os raios X, que são invisíveis, tem os raios gamas e tudo mais. Mas para a gente localizar, naquele arco-íris que a gente tem, o comprimento de onda de 400 é o comprimento de onda azul visível. E o comprimento vermelho de onda é os 790 nanômetros de comprimento de ondas, né? Então, nessa faixa, nós enxergamos esses comprimentos de ondas, e para o nosso cérebro a gente enxerga luzes. A luz UVA e a luz UVB, nós temos a todo momento quando a gente sai ao sol. Então, toda vez que a gente sai ao sol, nós não vamos enxergar, mas vamos ter a presença de luz UVA e luz UVB. Essas luzes UVA e UVB, a gente tem problema com a nossa pele, ele faz mal, ele é um raio ultravioleta, ele vai fazer algumas consequências de envelhecimento precoce, pequenas veias, até câncer de pele. O UVC, que é o raio ultravioleta propício e adequado para matar micro-organismo, ele é um raio ultravioleta que não vem a nosso encontro pela atmosfera, porque a nossa camada de ozônio nos protege, nos filtra desses raios UVs. E o VUV é o ultravioleta que propaga no vácuo, tá? Então, V é de vácuo. E isso está fora do nosso sistema aqui. Mas o que chega para a gente, um pouquinho de UVC, onde a camada de ozônio não está adequada, o UVB e o UVA com certeza nos faz mal, por isso que a gente deve usar protetor solar, para que não nos faça mal. E de curiosidade, aqui em cima no título, qual o tamanho e comprimento de onda de cada raio UV. E o nosso interesse é o raio UVC. O que os raios UVs, o A, o B e o C faz no nosso organismo? Ele causa envelhecimento precoce, ele causa câncer de pele, porque ele produz dímeros no nosso composto de DNA, ele faz queima da nossa retina, porque ele causa problemas oculares, e ele também causa problemas e alterações nos nossos sistemas imunológicos. Então, esse é o alerta para os equipamentos de UV de mão. Então, se alguém que tenha consultório estiver muito empolgado, eu gosto de UV, eu vi no Facebook, eu vi lá no Instagram, eu vi numa palestra, eu li sobre isso através dos artigos, funciona? Funciona, mas muito cuidado no uso.
Se a gente colocar as lâmpadas, como eu estava fazendo aquele raciocínio, ao nosso teto do consultório, e infelizmente acender essa lâmpada na presença do nosso paciente ou da nossa pessoa naquele momento, você estará causando um dano irreversível, talvez pior do que você queria combater, que seria o envelhecimento, o câncer, problemas oculares e alterações dos sistemas imunológicos. Então, o que estão fazendo hoje em alguns lugares? Pode-se colocar as lâmpadas UV no teto? Pode. Mas o sistema de abrir a porta desliga imediatamente essas lâmpadas. Ou coloca ela com timer, que ela só funciona entre o intervalo de um paciente e o outro, e liga-se por 15 minutos, dependendo, aí a gente tem que calcular através da física, qual a quantidade de watts, qual a quantidade de lâmpada, e watts por segundo na física chama-se joules. E através da medida de joules, a gente consegue calcular o tempo necessário para se matar os micro-organismos. E dependendo dos sistemas que podem ser colocados no teto ou no chão, o tempo aproximado seguro é 15 minutos, os aerosóis estão completamente estéreis. Então, pode ser, sim, utilizado luz UVs com extrema segurança. Estão fazendo protocolos para isso. A universidade que eu faço pós-doutorado está tentando criar sistemas dispositivos parecido com laser. O laser fica ligado num sistema que, quando alguém abre a porta, desliga completamente a máquina, os lasers de alta potência, ou que a gente tem algum tipo de segurança, um sensor de presença que, na presença de alguém, desliga a lâmpada azul definitivamente. Alguma coisa está sendo programada e protocolada para que nós podemos vivenciar a nossa rotina clínica normal. E para finalizar, não me delongando mais com essa palestra, falando de física, UV, bactéria, micro-organismo para vocês, desculpe pela área aí que às vezes eu principalmente antes de entrar no mestrado e doutorado eu não gostava, hoje é uma das minhas paixões, além da ortodontia, né? A conclusão que a gente chega, ações coletivas estão sendo tomadas e usadas. Quais são as ações coletivas? Uso de máscara e distanciamento social. Tudo bem? Controlar e gerenciar riscos biológicos. Não cabe aos nossos pacientes fazer isso. Cabe a nós, profissionais da saúde, controlar e gerenciar esses riscos biológicos, através de como se portar na sala de espera, por orientação, protocolos de atendimento, esterilização e asepsia e esterilização da nossa clínica. Cabe a nós a uso e obrigatoriedade de equipamentos de proteção individuais, os famosos EPIs. E isso a nossa professora falou muito bem, a Juliana Zorzi, no dia de ontem, explicando como é que são os protocolos de uso desses EPIs, tanto na sua colocação, como na sua remoção. E os cuidados com aerosóis? Como que a gente vai prevenir aerosol? A primeira prevenção, não produz aerosol. Professor, mas como que eu vou usar uma caneta, não vou produzir aerosol com a minha caneta de alta rotação? Tente usar de baixa. Escave a cárie com escavadores, até o momento que você não consiga mais utilizar. Use a caneta de alta rotação da forma mínima possível, para que a gente possa conseguir fazer a produção menor de aerosol no seu ambiente de trabalho. E se o aerosol foi produzido aos recursos de barreira, aos recursos de filtros de ar e aos recursos de como não produzir esse aerosol. E isso a ciência está lutando tanto quanto os protocolos de atendimento da Covid-19, tá bem? E eu quero agradecer imensamente, em primeiro lugar, hierarquicamente falando, a nossa reitora Fátima, o nosso diretor de campus de Jacarezinho, o professor Fábio Meia, ao nosso diretor do Centro de Ciências e Saúde, o professor Fabrício, o nosso coordenador da odontologia, professor João Neto, a nossa coordenadora pedagógica do CCS, a professora Sônia, e ao nosso querido professor Douglas. Muito obrigado pelo convite.
Obrigado a todos que tiveram a paciência de nos escutar até esse momento. E eu deixo aqui a vocês os meus contatos e o meu muito obrigado, a minha gratidão. Eu tenho aqui o meu e-mail institucional e o Instagram, se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta no direct, fica à vontade, a gente está aqui para responder, tá bem? Muito obrigado a todos e muito obrigado pela paciência. Bom, muito obrigada, professor. Foi uma excelente palestra. Espero que todos tenham gostado. Foi muito interessante. Então, agora estamos abertos a perguntas. Podem mandar no chat ou abrir o microfone. Maria Clara, quando todo mundo começa a elogiar, assim, a gente fica com medo de ter ido muito bem ou de ninguém ter entendido nada, né? Então, a gente fica até com medo, né? Mas só tem elogios ali. Obrigado, gente. Obrigado. Eu quero também agradecer a presença de meus colegas, meus amigos de faculdade. Completamos 30 anos de faculdade. Alguns amigos queridos estão presenciando aí. Eu não vou citar nome para não cometer injustiça, que para mim, na minha tela, só aparece 2 aqui. Então, obrigado pela presença de todos aí, que são colegas já formados em odontologia. Bom, se não tiver nenhuma dúvida, podemos ir encerrando por hoje. Quero agradecer a participação de todos, principalmente do professor, que aceitou participar do nosso evento. Muito obrigada a todos, tenham um bom descanso. Não esqueçam de preencher a chamada. E amanhã o evento começará às 8 com a doutora Camila. Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigado.